Olá, meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Nós estamos no episódio 5 de 2020 e continuando a nossa trajetória e a nossa jornada Pokémon aí, tá quase o episódio do Ash Ketchum, né? Chegando em Pallet para enfrentar o ginásio de Pilter. Mas basicamente a gente vai falar um pouco hoje da questão de voltar aos jogos de celular, sim. Pois então, nos outros podcasts eu tinha falado muito sobre que a gente teve uma experiência com jogo para celular, aqueles jogos em Java que não deu muito certo, a gente não ganhou dinheiro e se lascou basicamente. Mas a gente retomou isso com esse projeto aqui. E conseguimos ganhar dinheiro daí com ele, que foi muito legal. Então eu quero contar pra vocês nosso projeto do nosso segundo cliente. A gente conseguiu quando teve o estúdio de games, a Cell Games. E esse cliente foi a Nextel Brasil, né, na época. E foi muito legal, muito bacana a experiência, né. Então eu quero contar pra vocês um pouco desse episódio, como é que foi trabalhar nesse projeto, como é que foi essa experiência aí. Bem, a gente tava com o primeiro cliente corporativo, né, contei até no podcast passado, se tu não ouviu, pega lá o podcast 4 e dá uma olhada, né, que eu falei sobre o Biocautos, foi o jogo que a gente fez, foi um projeto de game design muito interessante, e aí com o segundo cliente, isso já foi quando tava quase terminando o Biocautos, apareceu esse prospecto aí da Nextel. Na época, pra falar a verdade, gente, eu não lembro como é que foi a prospecção da Nextel, se a gente prospectou no evento, eu não lembro mais exatamente, não lembro mesmo, que faz muito tempo, mas sei que apareceu essa proposta do nosso colo de fazer um jogo para celular. Na época, eram só os aparelhos Nextel, e a Nextel tinha 8 aparelhos Motorola. Não era muita coisa, não, sabe? E era isso, né? A proposta basicamente era essa aí. E aí a gente pensou assim, tá, a gente não tem como portar para 190 e poucos aparelhos, como aconteceu na época da Publisher, quando tinha, por isso que a gente acabou desistindo. Mas a gente tem como prestar serviço para eles fazendo um jogo, como eles querem. E aí a gente vai precisar ali adequar a 8 famílias de celular, ou seja, tendo um aparelho de cada família, a gente consegue. Então a gente fecha um negócio com eles, compramos esses aparelhos aí na internet, no Mercado Livre que seja, e a gente faz o jogo daí, porque tendo 8 aparelhos é mais viável para comprar, né? Então a gente consegue até, dentro do investimento para fazer o serviço, a gente consegue até pagar isso aí. E tem um cliente, né, pô, Nextel Brasil, né? Qualquer cliente, né? A gente vai ter aí. Daí o meu sócio foi lá, fez o comercial, apresentou proposta pra eles, né, porque eles queriam um jogo de Snake que tivesse os serviços da Nextel inclusos dentro do pacote, porque assim, ó, o que acontecia muito com eles, assim, o Nextel na época, não sei como é hoje mais, mas na época a pessoa assinava um pacote Nextel, né, que era um plano pós-pago, bem generoso, era muito corporativo, assim, e a galera basicamente pagava pelo valor, mas não sabia todos os serviços que tinham inclusos ali do pacote. E aí havia uma taxa de download muito alta de jogos, e na época fazia muito sucesso o Snake. Até a gente na época questionou a questão de direitos autorais, não teria problema, não, eles disseram que não, que podia fazer e tal, então a gente mandou ver, né, se não tem problema a gente faz, né, mandamos o que o cliente quer na proposta, né, e aí a gente elaborou um jogo que foi o Nexus Nextel, que a gente daí se baseou muito na temática de Snake, né? E aí essa era uma limitação que a gente tinha no projeto, né? Porque como é que a gente ia adequar os produtos e serviços da Nextel dentro de um jogo de Snake, né? Aí você pensa, né? Só que daí o que foi a solução que a gente achou? A gente pensou na Snake como se fosse um trenzinho com vários vagões, e cada vagão ia tendo um elemento que representava o serviço da Nextel. Então, por exemplo, lá tinha ligações internacionais. Então a gente colocou as bandeirinhas de cada país, por exemplo, que a Nextel atendia. Ah, tinha lá SMS. Então a gente colocou várias cartinhas, que era o símbolo do SMS. E assim foi por diante. Depois, após alguns níveis, era demonstrado o serviço da Nextel. E basicamente tu clicava e ia pro navegador, abria lá a página, enfim, né? Pra mostrar o serviço. E aí foi essa pegada que a gente acabou desenvolvendo. E, cara, foi um negócio, assim, que a Nextel nem pestanejou pra fechar negócio, sabe? Eu lembro que a gente cobrou um valor bem generoso. E eles falaram assim, esse valor aí, a gente não precisa nem de autorização e tal. Tipo, como se fosse um troco de supermercado, tá ligado? Assim. E foi ótimo, foi ótimo. Foi um trabalho maravilhoso, assim, sabe? A gente na época teve contato, foi com uma menina, foi a Natália, e ela foi super assim receptiva. Ela fazia críticas também, mas sempre críticas bem pontuais, bem interessantes assim. Foi um cliente muito tranquilo, a Nextel foi um dos nossos clientes, assim, foi o cliente mais tranquilo que nós tivemos, assim, em todos os aspectos, sabe? Havia também um grande respeito assim, ao nosso trabalho, sabe, como especialista também. Então, não que os outros clientes não tiveram isso, né? Mas a Nextel a gente sentiu mais esse peso, sabe? Foi muito interessante. E pra mim, claro, foi muito marcante a Nextel também, porque foi a primeira vez que eu fui a São Paulo, né, capital, pra apresentar a proposta. Porque assim, meu sócio fez a parte de prospectar, de fechar o
cliente, mas daí quando entrou na parte do projeto, quem foi apresentar a proposta, o conceito, o cronograma, toda essa parte fui eu, né? E eu fui pra São Paulo, aí eu fui de ônibus na época ainda, de Joinville a São Paulo dá umas 8 horas de ônibus. Aí, não conhecia São Paulo, né? Aí chega lá, próximo ao terminal Tietê, né? Aquele engarrafamento infindável, né? Quem é de São Paulo aí que tá ouvindo o podcast tá ligado que provavelmente vive isso todo dia até, né? Eu ficava pensando, meu Deus, como é que alguém consegue passar por tudo isso? Mas às vezes também não tem escolha também, né? Você também tem que se colocar nessa situação, né? E às vezes também tem pessoas que mesmo com todos os pesares de São Paulo, nesse sentido de engarrafamento, gostam da cidade também, né? Mas eu achava uma loucura, assim, nossa, que cidade grande, que loucura, e muita coisa. Eu, sei lá, não sou tão fissurado em cidade grande, não. Se eu passear até vai, mas pra morar eu... Mas era fascinante, assim, de fato, São Paulo me deixei, assim, quando eu cheguei no prédio da Nextel mesmo, acho que era ali na... É Bela Sintra, não sei, Cerqueira César, agora eu não sei, não lembro. Quem é de São Paulo vai saber falar melhor. Sei que era um bairro nobre, assim, não era num lugar qualquer, não. Eu olhei aquele prédio gigante da Nextel, assim, meu, era imenso, imenso, meu Deus. Eu não conseguia nem passar direito naquela catraca pra passar ali o crachá. Que tecnologia moderna é essa, que eu nem sei o que é isso. E pior que quando eu vou pra São Paulo, às vezes eu me perco, sabia? Porque tem algumas coisas lá que eu olho e digo, tá, isso aqui não tem ainda na minha cidade. Que é isso? É a família buscar pé em São Paulo. Eu sou basicamente assim, né? Não sabe as coisas, né? Mas foi super, na experiência pessoal, assim, né? Que isso foi interessante. E também pro projeto também que a gente trabalhou foi muito bom. O ganho. E, cara, pela primeira vez nós ganhamos dinheiro com o jogo pra celular em Java, J2ME, graças a Deus. Finalmente, né? Porque olha, meu senhor. Mas basicamente o conceito de game design se trabalhou muito nessa linha que eu falei pra vocês. E também, cara, só que tinha questão assim, como é que a gente vai fazer pra testar esse negócio? Então a gente comprou 8 celulares no Mercado Livre, um de cada família de celular. Isso a gente colocou até em contrato, inclusive, né? Que família de celular que a gente atender, né? Pra depois o cliente não falar que é pra mais uma família, pra isso, pra aquilo, a gente se incomodar, né? Essa coisa de contrato, gente, é muito importante. Sabe? Pra não ficar o diz que me diz, né? Não tá lá... Então, a gente colocou no contrato e daí compramos no Mercado Livre. Depois que terminou o projeto, a gente vendeu tudo, né? A gente vendeu todos os celulares, daí revendeu, né? A gente acabou perdendo um pouco de dinheiro, mas valeu a pena porque no fim a gente fechou um bom cliente e fechou também uma venda boa, né? Mas foi muito legal, assim. Daí a gente fez toda a proposta. Foram uns mês e pouco, assim, de proposta, sabe? Era um projeto rápido, né? Não era um jogo muito longo. E aí a gente já tava mais expert dessa coisa do prazo, essa coisa de agilidade e tudo mais. Então foi muito bom. As reuniões com eles eram feitas todas por ligação, por telefone, tá? Eles ligavam pra gente, num horário que a gente combinava por e-mail. E aí eles ligavam pra gente e a gente fazia todos os acertos. Ó, isso tá bom, isso não tá, isso aqui tá. Daí eu mandava a ata de reunião, mandava pra eles por e-mail, eles aprovavam a ata de reunião. E foi assim, nossa, foi muito tranquilo, gente. E como game designer foi interessante porque como é que eu encaixava um conteúdo de publicidade de um advergame dentro de um contexto de um jogo, né? Porque foi o primeiro advergame que a gente fez da Nextel, né? O jogo, pra quem não sabe, um advergame, gente, é um jogo de publicidade, tá? É pra promover uma marca, um produto, um serviço, tu usa o jogo pra isso. Porque é mais atrativo, né, pro cara. E foi muito legal, a gente entregou com sucesso, ganhamos. A gente tinha uma equipe de playtest externo ainda fazendo pra gente, então a gente achou muito bug já pra deixar bem redondinho o jogo. Foi muito legal, muito legal. Só que o que foi triste desse projeto do Next to Nextel é que ele foi um jogo que nunca foi lançado pela Nextel e a gente não sabe o porquê. Nunca soubemos o porquê que o jogo não foi lançado. Daí a gente cria umas teorias, né? Que pode ser verdade ou não sei. Que a pessoa que estava no setor de marketing que nos atendeu, ela saiu e aí assumiu outro cara e o cara não quis dar continuidade ao projeto. A gente também, às vezes, pode achar que, tinha orçamento sobrando, daí eles botaram, vamos botar esse jogo aqui pra gastar orçamento. E depois só gastaram o orçamento e nem quiseram publicar. Ou ainda tiveram os problemas com direitos autorais que eu falei que poderia dar, né? E daí, no fim das contas, eles acabaram não arriscando e não publicando para não dar rolo para eles. Porque o jogo ia ser distribuído de forma gratuita para os clientes, tá? Essa que era a ideia. Era distribuído gratuitamente para os clientes, né? De acordo com os planos ali para eles terem acesso aos serviços. Então, basicamente, a gente tem essas teorias, né? Se de fato foi ou não sei. Mas também, pra mim, o ruim foi só da divulgação, né? Porque era interessante, né? A Nextel divulgar a gente, dizer que a gente fez um jogo pra eles, né? Isso ia ter um peso muito grande pra gente, assim. Mas, mesmo assim, eles autorizaram a gente divulgar em portfólio. A gente ganhou, foi muito bem pago, muito bom, assim, né? Mas recebemos, sabe? Isso que importa, não tivemos nenhum calote.
Mas era interessante o projeto da Nextel, que em termos de game design também, além do conceito, ele tinha muita limitação, sabe? Limitação de hardware. Porque assim, ó, o que acontecia? Tinha um aparelho, cara, que ele era... tinha os Motorola e tinha um, se eu não me engano, que ele era um BlackBerry. Eu acho que era BlackBerry. E o danado tinha um painel, guria, quem tava vindo aí, né? Tinha um painel muito complicado de teclado, gente. Meu Deus, nós ficamos, não tem que adaptar pra esse bendito desse BlackBerry, as coisas, porque era um painel diferente, sabe? Mas na época era o supra-sumo dos teclados, né? Aquele celular, né? Hoje em dia é tudo com touch, a gente olha aquilo e diz, meu Deus, né? Mas, e daí a gente teve que adaptar toda a jogabilidade pra poder rodar direito naquele aparelho. Os outros Motorola até foi de boa. Aí tinha limitação do tamanho de tela também, né? Que era outra coisa. Daí tu tinha que cuidar pra não botar um cenário muito grande que acabasse cobrindo, né? Ou não aproveitando o máximo possível a Snake, né? Teve um monte de coisa assim que a gente teve que pensar, sabe? Isso aí era bastante limitação, né? A gente teve nesse sentido. Hoje, claro, né? Hoje já tá um pouco mais sossegado, mais fácil. Essa coisa do Android, cara, assim, ó, pra quem pegou essa época das antigas dos celulares em Java, jogos em Java, sério, vê hoje esse mundo do Android, do iOS aí, e diz, nossa, tá uma maravilha hoje em dia Android e iOS. Perto do que era, tem muita. A maioria, nossa, a gente tinha que lidar muito com pré-processamento, com essas coisas assim que, era hoje em dia até se utiliza também, né? Pra tamanho de tela e tal, mas hoje em dia tem muita coisa que já, a própria motor já faz por ti, né? Esse tipo de tratamento, então tu não precisa ficar queimando mais neurônio. Melhorou muito, né? A vida do desenvolvedor, tecnicamente falando, melhorou bastante, assim, né? Então são coisas que a gente lembra aí de um passado que trouxe desafios pra gente, né? Basicamente. Mas foi um projeto muito legal. E aí também a lição que a gente tira desse projeto, assim, por isso que eu falo aqui muito, tô falando de game design também, gente, mas também tô falando de produção, tô falando de contato, de empreendedorismo em jogos, porque vocês vão ter esse contato também sendo desenvolvedores independentes. Vocês vão ter essa habilidade, esse contato, esse ter que lidar com isso, basicamente, tá? Isso vai fazer parte da vida de vocês. E pra mim, como as relações sociais são importantes no processo, né? Com o cliente, com o contato, com a Nextel. Então, são coisas que contaram muito, né? E como lidar com isso, como foi fundamental também, né? Pra isso, né? E como as experiências no passado nos serviram para esse momento de agora, né? Porque se a gente não tivesse feito no passado aqueles jogos em Java, J2ME, basicamente a gente não teria experiência no know-how agora para atender a Nextel e oferecer um produto bacana para eles. E teria ganhado dinheiro, né? Então veja como o mundo dá voltas, né? Como às vezes uma experiência que a gente tinha, a gente acha que, perdemos só tempo e tal, e na verdade teve uma contribuição aí futura que foi muito bacana, né? Tanto que depois o próprio Spermert ganhou o prêmio lá, Mobile Fest também, pra você ver como as coisas às vezes acontecem no longo prazo. E aí fica como lição pra gente também. Principalmente pra gente que é geração, eu sou da geração Y, tem muita gente que também me acompanha da Y e da Z também, que é uma geração mais jovem que a minha, que a gente tem esse, de modo geral falando, claro, né? Tem essa questão do problema de ter muita ansiedade, muito imediatismo, e a gente vê que a vida na verdade não é assim, né? As coisas acontecem realmente no médio e longo prazo, os resultados também são assim. Então a gente acaba vendo que isso aqui nesse projeto, em outras coisas da minha vida, e vocês vão perceber ao longo da minha trajetória aqui que eu tô contando de desenvolvedor de jogos, muita coisa aconteceu dessa forma, não foi assim tão certinho na hora, entende? E nesse projeto em específico aconteceu exatamente isso também. E essa questão de pensar em conceito, em viabilidade, em boas práticas, gente, eu falo um pouquinho lá no e-book meu gratuito, Segredos dos Projetos e Games Viciantes. Já baixou? Já tá lá estudando? Aproveita então que é de graça, cara, e tá lá no fabricadejogos.net pra você baixar e aprender mais. Só entrando no fabricadejogos.net já vê de cara ali eu na foto com um e-book gratuito, tá bom? Baixa lá que tu vai aprender mais. E aí, gente, você que tá ouvindo aí o podcast, o que você achou? Já teve um desafio como esse de fazer um jogo assim? Pensar nisso? Uma experiência passada que depois se tornou relevante pra você e você aprendeu muito? Diz aí pra mim nos comentários, tanto no YouTube, ou então, se você acompanha o podcast, bota lá uma hashtag no Instagram, Nexus, com U, tá? Nexus, Nexus, né? Coloca lá no Instagram do Fábrica de Jogos pra gente saber que você tá ouvindo o podcast também e que a gente troca uma ideia lá, a gente conversa também, tá bom? Vai ser bem bacana. Tá certo, galera? Então, vamos terminando esse episódio aí. E o nosso próximo episódio, vamos continuando essa aventura aí de desenvolver jogos pra galera. E nós vamos falar no próximo episódio sobre um jogo que eu fiz pra uma rádio, né? Uma rádio bem famosa aí. E vamos conversar sobre essa experiência também. Tá certo, gente? Um abraço pra vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau!